E nós já estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, nesse momento, estão entrando justamente para o início da sessão plenária desta quarta-feira, que nós vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Portanto, dentro de instantes, a leitura da ata da sessão anterior, eventualmente anúncios que podem ser feitos também, avisos que podem ser dados ao plenário e o pregão do primeiro processo em perspectiva de julgamento para a tarde desta quarta-feira. E, claro, acompanharemos tudo ao vivo, como sempre, direto do plenário. Vamos sentar, por favor. Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão extraordinária realizada em 21 de agosto de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente no exercício da presidência. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausentes justificadamente os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, dentre eles ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. Consulto os eminentes colegas para saber se há algo a retificar na ata. Em não havendo, declaro-a aprovada. Presidente, gostaria de trazer uma questão de ordem em mesa. Pois não. O ministro Barroso traz uma questão de ordem. Vossa Excelência está com a palavra. Na verdade, é um agravo regimental. Eu não posso decidir monocraticamente. É uma questão ainda afeta a ação penal 470. E eu relato muito brevemente, presidente. Há um agravo regimental interposto pelo condenado Roberto Jefferson Monteiro Francisco contra a decisão do relator da época, ministro Joaquim Barbosa, que indeferiu o pedido de conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária. Então, é uma hipótese análoga à que nós já decidimos aqui no caso de José Genuíno. O presidente e relator à época, ao negar a prisão humanitária, usou dois fundamentos: ausência de doença grave atestada por junta médica oficial e dois, possibilidade de o sistema penitenciário do Rio de Janeiro oferecer a dieta e o acompanhamento médico e nutricional prescritos para o tratamento do sentenciado. Portanto, o ministro Joaquim Barbosa, relator à época, indeferiu este pedido. O presente agravo regimental foi interposto. Eu o recebi de volta do Ministério Público em 22 de agosto de 2014, com parecer pelo desprovimento do recurso, pelo fundamento de que, abro aspas, não há nenhum impedimento de que os suprimentos considerados necessários possam ser fornecidos pelo Estado ou pelos seus próprios familiares, fecho aspas. Esse é o breve relatório, presidente, e eu estou decidindo, na mesma linha que nos motivou a mim e aos demais nos casos anteriores, de tratar este processo sob as mesmas regras do jogo que valem para todo mundo e sempre com a atenção de que o que se decidir aqui valerá para as execuções penais em todo o país. O agravante foi condenado a pena de 7 anos e 11 dias de reclusão e foi recolhido ao presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 2014. Ele, então, alega e demonstra ser portador de diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, histórico de obesidade mórbida e foi submetido a uma cirurgia oncológica para a remoção de parte do pâncreas. O laudo médico oficial, presidente, elaborado por médicos do Instituto Nacional do Câncer, em 4 de dezembro de 2013, ressaltou que o agravante não apresenta qualquer evidência de doença neoplásica em atividade e assentou a referida avaliação que, embora o estado clínico do agravante exija o uso continuado de medicamentos, não demanda a sua permanência domiciliar fixa. E o juízo da vara de execuções informa que é possível o tratamento médico e que é possível o recebimento das refeições.
e, tal como referido no parecer do Procurador-Geral da República, não há qualquer vedação a que a família encaminhe à unidade prisional eventuais medicamentos ou gêneros alimentícios que integrem a prescrição médica e não estejam disponíveis no sistema. De modo que, aplicando o mesmo raciocínio e os mesmos pressupostos que valeram para o caso de José Genuíno no meu voto, eu estou negando o provimento ao recurso e, portanto, indeferindo a conversão da prisão em regime semiaberto para a prisão domiciliar, observando que este condenado terá cumprido 1/6 da pena no próximo dia 24 de abril de 2015. E, portanto, tal como fizera no caso Genuíno, estou determinando que, completado esse prazo, os autos me voltem, porque, nos termos da decisão do Supremo, só o Supremo é que tem competência para deferir progressão de regime. Portanto, basicamente, estou me baseando em um laudo oficial que afirma a desnecessidade, no caso específico, da prisão domiciliar. Por essa razão, presidente, precisei trazer ao plenário, porque é um agravo regimental. Apenas observo que, no caso de José Genuíno, houve duas decisões. Houve uma primeira decisão em que nós negamos a prisão domiciliar e depois houve uma decisão posterior, minha, monocrática, porque ele implementou o prazo para passar à prisão domiciliar. Aqui, a situação é análoga e eu já estou fixando igualmente o prazo em que ele poderá pedir a progressão do regime. De modo que eu nego o provimento e mantenho a decisão do anterior relator. Pois não. Vossa Excelência está decidindo da forma exatamente idêntica ao que foi decidido no caso de José Genuíno, não é isso? Sendo certo que, no caso de José Genuíno, como Vossa Excelência, inclusive, notou, havia um laudo do Instituto Médico Legal que embasou o voto de Vossa Excelência. Aqui não há nenhum laudo oficial favorável. Não, a decisão é no mesmo sentido. Eu consulto os pares se há divergência? Pois não. Então, vou colher os votos. Ministro Teori Zavascki. Estou de acordo com o relator. Ministra Rosa Weber. Ministro Fux. O caso não é o mesmo, que me parece que há um plus em razão do aspecto do câncer a que o apenado foi instado a submeter uma severa cirurgia no pâncreas, e eu confesso que entendo que aqui a situação médica é mais delicada do que pressão alta, cardiopatia. Eu vou pedir vênia para dar provimento. Ministra Carmen Lúcia. Apenas do ministro Luiz Fux, presidente. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o tema já foi apreciado pelo colegiado. E julgando, se não me falha a memória, embargos declaratórios, divergir para implementar a prisão domiciliar. Faço também agora, e ressaltou com absoluta fidelidade intelectual o ministro Luiz Roberto Barroso, que, ao contrário do caso que envolvia, o pleito que envolvia o cidadão José Genuíno, né, não se tem no processo laudo oficial quanto ao estado de saúde do custodiado, que, para mim, é um estado de saúde notório, tendo em conta a própria fisionomia, né, de Roberto Jefferson. A magreza apresentada, as consequências de um câncer que foi realmente constatado e que levou, inclusive, à supressão de parte do organismo de Sua Excelência. Objetar, eu já entendi o argumento de Vossa Excelência, que eu respeito, mas há um laudo oficial do Instituto Nacional do Câncer dizendo que, neste momento, ele não apresenta a doença. O que não invalida o argumento de Vossa Excelência, mas apenas para dizer que há um laudo oficial. Eu estou levando em conta, presidente, não o fato, né, de ainda estar com uma doença que nós sabemos seríssima, progressiva, mas a necessidade de recuperação e, inclusive, de um tratamento, inclusive sob o ângulo da alimentação especial,
do próprio custodiado. Por isso, eu peço vênia ao relator e provejo o recurso interposto. Portanto, o ministro Celso de Mello. Senhor presidente, a caminho da Corte e pela Rádio Justiça, ouvi o voto do eminente ministro relator. Peço vênia para acompanhar Sua Excelência, consideradas não apenas as razões expostas, mas também as próprias informações emanadas do juízo da vara das execuções penais, seja a respeito da possibilidade de tratamento em ambiente penitenciário, seja a respeito da possibilidade de fornecimento de uma dieta alimentar específica. Demais disso, há que se considerar também este laudo produzido pelo Instituto Nacional do Câncer, a destacar a ausência de gravidade dessa patologia. Por isso, senhor presidente, considerados até mesmo os critérios que levaram a Corte, em caso anterior, a se pronunciar nesse mesmo sentido, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Barroso. Pois não. Ministro Gilmar, Vossa Excelência está apto a votar? Pois não. Então, eu votarei, pedindo vênia ao eminente relator, no sentido de deferir o pedido também. Todos sabemos que o juiz, como diziam os antigos jurisperitos romanos, é o peritus peritorum, é o perito dos peritos, ou seja, não está adstrito a laudos técnicos, muito menos laudos periciais médicos. Ele age de acordo com a sua livre convicção. De outra parte, peço vênia, em que pese o bem fundamentado voto do eminente relator, baseado inclusive no precedente dessa Corte, situação análoga, peço vênia para lembrar as palavras agora ditas pelo eminente ministro Marco Aurélio, no sentido de que a situação deste réu, deste paciente, é notória, e os fatos notórios independem de prova. Penso também que a situação dele, que é exteriorizada fisicamente, mostra-se assaz grave, a meu juízo. Portanto, peço vênia, respeitando o voto de Sua Excelência, que homenageie a decisão anterior do tribunal para deferir o pedido de prisão domiciliar, portanto. Proclamo o resultado. Por maioria, negaram provimento, portanto, ao agravo regimental, vencidos os ministros Luiz Fux, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Senhores ministros, senhoras ministras, eu trago, como fiz nas sessões passadas, algumas ações diretas de inconstitucionalidade com liminares já deferidas. A meu juízo, as matérias são simples e eu peço vênia para chamá-las antes a julgamento do que os recursos extraordinários que têm sustentação oral. Assim ganhamos tempo, se for possível, e esgotaremos a pauta também, se for viável. Ministro Fux, eu estou sendo informado que nessa primeira ação direta de inconstitucionalidade, 4628, há uma outra análoga de número, que trata do mesmo tema, de número 4713. Vossa Excelência, como se manifesta com relação a isso? Não, eu fui informado ontem pela presidência que elas deveriam ser pautadas conjuntamente, que recomendavam que eu aguardasse uma nova pauta, talvez já na semana que vem, para que ambas fossem incluídas, e me curvei a essa orientação da presidência. Pois não, eu creio que isso faz parte da racionalidade da condução dos trabalhos, então posso dizer que o plenário indica adiamento, tendo em conta o fato de que existem duas ADIs com conteúdo semelhante que devem ser julgadas conjuntamente. Então, adiado esse feito. Eu trago a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 1798, procedente da Bahia, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. O requerente é o Partido Democrático Trabalhista. Vossa Excelência está com a palavra.
Presidente, aqui eu dispus em impugnação do inciso 6º do artigo 119 da Lei 6677/94 do Estado da Bahia. Contar-se-á para efeito de aposentadoria e disponibilidade até 10 anos de tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social, desde que um decênio, pelo menos, no serviço público estadual, ressalvada a legislação federal regulamentadora da matéria. O requerente argue que o dispositivo impugnado viola o parágrafo 2º do artigo 202 do texto constitucional, ao prever restrição à contagem do tempo de serviço privado para fins de aposentadoria. Afirma que não há dúvida quanto à autoaplicabilidade da primeira parte do preceito constitucional mencionado. No entanto, o que depende de regulamentação, segundo seu entendimento, é apenas a forma de compensação financeira entre os diversos sistemas de previdência social. Aduz que as alterações feitas pela emenda constitucional 20, a contagem de 10 anos de vínculo na atividade privada com o mínimo de um decênio, constitui uma vantagem para o servidor ante a recém-exigência de comprovação da contribuição para o regime de previdência. O governador de Estado indica preliminarmente falta de interesse da AGIR do requerente, considerando a alteração das regras constitucionais atinentes à Previdência Social pela emenda constitucional 20, sublinha que a ação direta não seria o meio adequado à condenação da atitude da administração em face da norma legal, mas de impugnação desta última em face da Constituição. Desta forma, seria desarrazoada a alegação de que uma norma tendente à preservação do interesse do erário contra pagamento de benefícios previdenciários superiores às suas forças e relativamente aos quais inexistiria a contribuição dos servidores beneficiários pudesse ser acoimada de violadora do princípio constitucional da moralidade. O pedido de liminar foi deferido de forma unânime pelo tribunal. O advogado-geral manifestou-se pela procedência da ação, tendo em vista o entendimento do Supremo. O parecer do Ministério Público é pela procedência da ação, alegando que o parágrafo 2º do artigo 202 é auto-aplicável e não prevê qualquer restrição à contagem do tempo de serviço privado para fins de aposentadoria. Estaria assim, portanto, o inciso impugnado da lei baiana eivado de inconstitucionalidade. Esse é o relatório. E eu estou, então, também nessa mesma linha, repetindo a liminar deferida, que era da relatoria do meu antecessor, ministro Nery da Silveira, julgando procedente a ação, dizendo que é pacífico nesta corte a autoaplicabilidade do texto original do artigo 202, parágrafo 2º da Constituição, e cito aí vários precedentes de diversos colegas, e por isso, na linha do entendimento fixado pelo tribunal também no julgamento da liminar, meu voto é pela declaração de inconstitucionalidade do inciso 6º do artigo 119 da Lei 6677/94 do Estado da Bahia. Procedente em parte ou integralmente? Integralmente, porque é a única impugnação. Impugnação. Pois não, consulta os pares. Presidente, apenas duas palavras. O parágrafo 9º do artigo 201, reproduzindo o que se continha anteriormente no 202, ele prevê a contagem do tempo de serviço da iniciativa privada em se tratando de servidor público para efeito de aposentadoria, mas remete à lei, né? E, infelizmente, tudo leva a crer que o Congresso ainda não teve tempo para editar essa lei. Por isso, eu acompanho Sua Excelência com esse registro. Pois não. Está registrado, então, essa observação do ministro Marco Aurélio. Proclamo o resultado. Por votação unânime, julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade número 2.294, procedendo do Rio Grande do Sul. Eu sou o relator, o requerente é o governador do Rio Grande do Sul. Eu fiz distribuir o meu voto e a matéria é a seguinte: Lei de Iniciativa da Assembleia Legislativa regulamenta a matéria, ou pretende regulamentar matérias publicadas no Diário Oficial do Poder Executivo. A época em que se apresentou a julgamento o pedido de suspensão liminar dessa lei, esta cautelar foi aprovada por unanimidade pelo plenário,
Portanto, o plenário já se pronunciou pela inconstitucionalidade da lei, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Eu ressalto aqui, senhores ministros, senhoras ministras, que o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação. Da mesma forma, a Advocacia Geral da União expressou-se no sentido de que esta lei fere o princípio da separação dos poderes. Há duas manifestações muito contundentes no sentido da inconstitucionalidade que eu transcrevo, uma do eminente ministro Marco Aurélio e outro da eminente ministra Ellen Grace, à época também integrante desta corte, de maneira que, Vossas Excelências, com o voto na mão, eu sugiro o voto no sentido de que se acolha o pedido da inicial e que se julgue totalmente procedente a ação. Consulta os pares, todos de acordo, julgar procedente a ação por votação unânime. Chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2117, que procede do Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio. O requerente, no caso, é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vossa Excelência está com a palavra, ministros. Presidente, o tema de fundo é a composição do Tribunal de Contas da União, a escolha de integrantes e, portanto, a distribuição das cadeiras, considerados os poderes legislativo e executivo. Tem o relatório circunstanciado, que deve ter sido distribuído aos colegas, né? E passo ao voto. No tocante à preliminar arguída, o ministro Maurício Corrêa bem ressaltou não haver fundamentação específica quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade dos incisos 1 e 2 do artigo 105 da Lei 8.443, de 92, e incisos 1 e 2 do artigo 280 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. No ponto, cabe concluir pela deficiência da inicial, deixando-se de apreciar o pleito. E cito o precedente da lavra do ministro que ocupou durante muitos anos esta cadeira que ocupo hoje, que é o ministro Nery da Silveira, precedente na ADIM 1811. No mais, presidente, valho-me do que consignei quando do exame do pedido acautelador. Senhor presidente, devo guardar coerência com voto proferido em data pretérita, ligado a certa ação direta de inconstitucionalidade. Veja, Vossa Excelência, as consequências da chamada cláusula aberta no controle concentrado de constitucionalidade. Ao acompanhar, neste caso, o relator, não quebro essa coerência, disse então à época, porque quando das discussões e declaramos constitucional um preceito semelhante da Carta do Estado do Amazonas, não tivemos presente a problemática da composição em si das Cortes de Contas. Debateu-se muito sobre a escolha, sobre o que eu apontei no voto de improviso como loteamento das vagas no Tribunal de Contas local, mas não se adentrou especificamente, de forma minudente, o exame da matéria alusiva à composição e distorções que poderiam advir da alternância ora analisada. Agora não. Agora, até mesmo a causa de pedir constante da inicial diz respeito à composição. E aí verificamos que, a persistir o dispositivo impugnado, chegaremos ao dia em que não se observará a razão de ser da distribuição das vagas, que é justamente compor de maneira heterogênea o Tribunal de Contas da União. Recebi um quadro que simula o preenchimento do que seria a 10ª vaga. E aí se aponta que, se esta resultar da aposentadoria do ministro Valmir Campelo, e não se tem nada contra Sua Excelência, já foi citado aqui mais de uma vez, eu disse, então haverá a persistir o preceito atacado,
4 ministros indicados pelo Presidente da República e 5 ministros pelo Congresso Nacional, pelas casas do Congresso Nacional, pelo Legislativo. Se a 10ª vaga resultar do afastamento daquele que é egresso do Ministério Público, restarão 3 ministros indicados pelo Presidente da República e 6 ministros pelo Congresso Nacional. E decorrendo a vaga da aposentadoria, creio que deve ser uma das próximas vagas do ministro Bento Bugarim, o saudoso ministro Bento Bugarim, serão 3 ministros indicados pelo Presidente da República e 6 ministros do Congresso Nacional. Consequência, na segunda hipótese, não se contará com um representante do Ministério Público e, neste último caso, não se terá a presença do auditor. Releia-se o dispositivo revelado no artigo 73 da Constituição Federal. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: um terço pelo Presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2 terços pelo Congresso Nacional. Atribuo a existência da diversificação quanto à escolha a um resultado buscado, que é a composição de que cogita o próprio artigo 75 da Constituição Federal. Cumpre aqui proceder à interpretação evolutiva, reconhecendo-se que a distribuição das vagas tem uma razão de ser, um propósito específico, que extravasa da escolha do integrante do Tribunal de Contas por este ou aquele poder. E esse objetivo maior é compor de forma diversificada, sob o ângulo da qualificação, o tribunal. Por isso, esclarecendo a mudança de ótica, considerado o voto proferido na DIN 585, acompanho o ministro relator e defiro a liminar. Ante as considerações já expendidas, confirmo a liminar implementada e julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 105 da Lei Federal 8.443, de 1992, e do inciso 3 do artigo 280 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. É como voto, portanto, como fiz questão de consignar, confirmando a medida liminar. Pois não. Então, o ministro relator julga parcialmente procedente, nos termos de seu voto, confirmando a liminar já concedida pelo plenário. Pergunto se há divergência. Não há divergência, esse é o resultado tomado à unanimidade. Chama a julgamento agora a ação direta de inconstitucionalidade 251, procedente do Ceará, sendo relator o eminente ministro Gilmar Mendes. O requerente é o Procurador-Geral da República e, não outro polo, figura a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Presidente, também aqui ação direta com pedido de liminar proposta pelo Procurador-Geral contra diversos dispositivos da Constituição do Estado do Ceará a propósito da organização judiciária do Estado. A medida liminar foi deferida em parte por esta Corte, no processo da relatoria do ministro Aldir Passarinho, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 96, item 2, letra B e F, artigo 105, parágrafo 1º, artigo 106 e 107, artigo 109, seus parágrafos, artigo 110 a 113, todos da parte permanente, e artigo 11, parágrafo 5º e 12 do ADCT, tudo da Constituição do Estado do Ceará. Medida cautelar deferida em parte, ação proposta pela Procuradoria-Geral, artigo 103, item 6 da Constituição, em face da representação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo-se como ocorrente a relevância jurídica dos fundamentos oferecidos e a conveniência, justifica-se a suspensão cautelar da eficácia do dispositivo da Constituição do Ceará, sendo eles, no caso, parágrafo 1º do artigo 105, os artigos 106, artigo 109, seus parágrafos, e no artigo 107,
as expressões 21, os artigos 110 e 113 da parte permanente e o parágrafo 5º do artigo 11 e o artigo 12 do ADCT. O parecer da Procuradoria é pela procedência da ação e eu estou na linha da própria jurisprudência e também da liminar. Eu estou mantendo o posicionamento do Tribunal no julgamento da medida cautelar, manifestando pela procedência da ação, com a consequente declaração de inconstitucionalidade das seguintes normas da Constituição Estadual, já suspensas em sua vigência desde abril de 1990. Expressão ou a determinação de abertura de tal procedimento contra o juiz recusado, na linha F do inciso 2 do artigo 96, parágrafo 1º do artigo 105, expressão 21 do caput do artigo 107, artigo 109, caput e parágrafos, artigo 110 a 113, parágrafo 5º do artigo 11 do ADCT e artigo 12 do ADCT. Bem, então, o eminente relator julga procedente nos exatos termos da liminar já deferida pelo plenário. Pergunto se há divergência. Não há divergência. Esse é o resultado tomado à unanimidade. Para encerrar a série de ações diretas de inconstitucionalidade, nós temos agora, de relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, uma medida cautelar. Portanto, é a primeira vez que se examina essa questão. É uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, número 5.087, que provém do Distrito Federal, sendo requerente a governadora do Estado do Rio Grande do Norte. E, de outra parte, nós temos aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Há a participação de um amici curiae deferido, mas não há sustentação oral, portanto, Vossa Excelência proferirá não apenas o relatório, como também o voto. Senhor presidente, eu fiz distribuir aos colegas a cópia do relatório e a proposta de voto para facilitar o nosso julgamento. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, promovida pela governadora do Estado do Rio Grande do Norte, para impugnar a validade constitucional do artigo 31 do ato das disposições constitucionais transitórias do Estado do Rio Grande do Norte, com a redação conferida pelo artigo 2º da Emenda Constitucional Estadual 11 de 2013, que trata do teto remuneratório a ser observado no serviço público do Estado. Os seguintes termos. O ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte passa a vigorar acrescidos os artigos 31 e 32 com a seguinte redação. Artigo 31. Não serão computados para efeitos dos limites remuneratórios, decretado no artigo 26, inciso 11 da Constituição Estadual, valores recebidos a título de indenização prevista em lei nos termos do artigo 37, parágrafo 11 da Constituição Federal, o abono de permanência, de que trata o artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal, bem como adicional por tempo de serviço e outras vantagens pessoais percebidas até 31 de dezembro de 2003, data da publicação da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, que compunham a remuneração ou integravam o cálculo de aposentadoria ou pensão do ocupante do cargo, função ou emprego público da administração direta e indireta, observado nesse último caso, disposto no parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição Federal, do membro de qualquer dos poderes do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Procurador Público, dos demais agentes políticos e dos beneficiários de proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não. Segundo a inicial, essa emenda resultou de acréscimo promovido pela Assembleia Legislativa no texto da proposição legislativa remetida pela governadora àquela Casa Legislativa, para fins de adotar, no âmbito do Serviço Público Estadual, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça com o subteto único, de acordo com o facultado no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal. Mesmo a revelia da iniciativa do chefe do Poder Executivo, a norma aprovada pela Assembleia Estadual no final do processo legislativo teria contemplado hipóteses de exceção a incidências do teto remuneratório estadual, adicional por tempo de serviço e outras vantagens pessoais que compunham a remuneração ou integravam os proventos, pensões de seus beneficiários até 31 de 12 de 2003, data da publicação da Emenda Constitucional Federal 4103, que não estariam previstos no texto da Constituição Federal,
tornando o dispositivo atacado incompatível com os artigos 2º, 61, parágrafo 1º, 2, artigo A e outros dispositivos da Constituição que mencionam. Essa dessintonia com o texto federal de reprodução obrigatória pelos estados levou a requerente a sustentar que a nova redação do ADCT estadual teria resultado no atropelo do artigo 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição Federal, que reserva ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de instaurar processos legislativos em matéria de regime jurídico e de remuneração de servidores estaduais, desautorizando o aporte de emendas parlamentares que acarretem aumento de despesa. A desconsideração desse modelo de iniciativa ainda tentaria, por derivação, contra o postulado de separação dos poderes. Citou em socorro da tese de deficiência formal, jurisprudência dessa Suprema Corte, que teria desqualificado a validade de emendas constitucionais editadas com semelhante problema de autoria, entre eles a DI 4154, ministro Ricardo, a DI 3295, ministro César Peluso, e a DI 1521, ministro Ricardo. Sob o aspecto material, salientou o descompasso entre os termos do artigo 31 do ADCT estadual e o artigo 3711 da Constituição Federal, criticando em especial a exclusão pelo legislador estadual do adicional de tempo de serviço e de outras vantagens pessoais devidas aos servidores estaduais, demais beneficiados de proventos pagos pelo erário estadual, até 31/12 de 2003, por entender que o estabelecimento dessas exceções ao teto remuneratório entraria em atrito com a Constituição Federal e também com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que teria corroborado a constitucionalidade da redação conferida pela Emenda Constitucional 41 ao inciso 11 do artigo 37. Dando essas razões por suficientes para a clarização da plausibilidade da jurisdição, a requerente afirmou haver urgência na suspensão da eficácia do dispositivo impugnado, tendo em vista que a sua vigência implicaria a restauração de pagamento de vantagens há muito atingidos pelo teto remuneratório anterior, situação que obrigaria as finanças do Estado a suportar um acréscimo mensal da ordem de R$ 3.052.021,61, apenas com o pagamento do adicional de tempo de serviço dos servidores com remuneração superior aos subsídios do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Postulou assim um deferimento de cautelar para suspender o artigo 2º da emenda constitucional ou sucessivamente apenas em parte do seu teto que instituiu as exceções já referidas ao teto remuneratório estadual. E, ao final, a declaração com efeito ex nunc da inconstitucionalidade do mesmo teto normativo. Tendo verificado o quadro de urgência qualificada, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9868, submetiu o caso ao plenário, conforme despacho publicado em fevereiro de 2014. Depois teve a apresentação de manifestações do Movimento Articulado de Combate à Corrupção, endossando essa ação direta, e dos sindicatos auditores fiscais do Estado do Rio Grande do Norte, esse último admitido no caso como amicus curiae, que também se manifestou. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Vossa Excelência continua. A presente ação direta atende aos requisitos de admissibilidade pertinentes, porque foi promovido por órgão constitucionalmente legitimado, o governador do Estado, em postulação devidamente subscrita pelo Procurador-Geral do Estado, tendo por objeto dispositivo do ADCT da Constituição Estadual, artigo 31, fruto da Emenda Constitucional 11 de 2013, que reproduz consequências para a administração orçamentária e financeira da respectiva unidade. Estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar. A norma contestada resultou de processo legislativo desencadeado pela governadora do Estado, que, com base no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição, encaminhou à Assembleia proposta de alteração de um único artigo da Constituição Estadual, artigo 2611, que passaria a prever o subsídio mensal em espécie de desembargadores do Tribunal de Justiça como teto para a remuneração do subsídio de todos os servidores estaduais, à exceção dos deputados estaduais, limitação na qual se incluiria nos moldes do que determina a Constituição Federal, após a emenda 41, as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, fecha aspas. No curso de sua tramitação na Casa Legislativa, o projeto, que originalmente continha um único dispositivo, foi alterado pelos parlamentares que nele fizeram incluir o dispositivo aqui contestado, que foi aprovado pelo artigo 31 do ADCT.
excluindo do novo teto remuneratório, seja estabelecido as seguintes vantagens: valores recebidos a título de indenização previsto em lei nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, abono de permanência de que trata o artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal, bem como o adicional por tempo de serviço e outras vantagens pessoais percebidas até 31 de dezembro de 2003, data da publicação da emenda constitucional 41. A tese da inconstitucionalidade formal deduzida na inicial é consistente e, por si só, autoriza um juízo de significativa relevância dos fundamentos, primeiro requisito para deferimento do pedido liminar. Realmente, firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal uma linha de entendimento segundo a qual os traços básicos do processo legislativo estadual devem prestar reverência obrigatória a um modelo contemplado no texto da Constituição Federal, inclusive no tocante à reserva de iniciativa do processo legislativo. É que, ao definir o sistema de equilíbrio entre os poderes constituídos, as normas que estabelecem reservas à iniciativa do processo legislativo cumprem um papel expressivo na determinação da identidade federativa do Estado brasileiro. Bem por isso é que, por força da prerrogativa instituída pelo artigo 61, parágrafo 1º, 2A da Constituição Federal, somente o chefe do Poder Executivo Estadual terá autoridade para instaurar processo legislativo que tenha repercussão sobre o regime jurídico de servidores estaduais, no que se inclui a temática do teto remuneratório. Essa prerrogativa é de ser observada mesmo quanto a iniciativas e propostas de emendas à Constituição Estadual. Eu cito a jurisprudência do Supremo, que afirma nesse sentido, a ADI 3295, ministro César, a ADI 4154, ministro Ricardo. Embora a observância da regra de autoria seja imprescindível, nada impede que projetos encaminhados pelo chefe do Executivo, venham a sofrer aditamentos durante a sua tramitação parlamentar. Contudo, as emendas apresentadas nas casas legislativas nessas situações devem observar rigorosamente os limites da dependência temática e da vedação de aumento de despesa, artigo 63(1) da Constituição Federal, sob pena de virem elas, as emendas, a desnaturar a essência do juízo político de conveniência e oportunidade que motivou a própria instauração do processo legislativo. Exemplo jurisprudencial da exigência de fidedignidade entre a proposta e as respectivas emendas pode ser colhido no precedente do Supremo, a DI 2840, questão de ordem de relatoria da ministra Ellen, que foi julgado em 2003. E cito aqui outros importantes, outros precedentes, também na mesma linha de entendimento. O dispositivo ora impugnado representa um caso emblemático de transgressão da norma da reserva de iniciativa por imoderação no exercício do poder parlamentar de emenda. Sem dúvida, ao criar hipótese de exceção à incidência do teto remuneratório do Serviço Público Estadual e, consequentemente, exceder o prognóstico de despesas contempladas no texto original do projeto encaminhado pela governadora do Estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa atuou em domínio temático sobre o qual não lhe era dado interferir, mesmo que por modo secundário, incorrendo em episódio de abuso do poder legislativo. Assim, independentemente das questões relacionadas à constitucionalidade material da norma, está configurada a relevância da pretensão. Eu gostaria de salientar que é possível que algumas das exceções sejam até cabíveis, segundo a jurisprudência do Supremo, mas outras provavelmente não. Mas, de qualquer modo, tem aqui um vício formal. As exceções cabíveis certamente serão observadas. É que a emenda constitucional originalmente proposta instituiu o teto. Nisso ela se limitou. A indispensabilidade de antecipação da medida também está devidamente demonstrada. A manutenção da vigência do artigo 31 da DCT, da Constituição Estadual, o Legislativo Estadual dá causa, conforme explicitado no relatório, a um significativo acréscimo mensal na folha de pagamento dos servidores estaduais, além de provocar uma elevação nos gastos com o custeio de pensões previdenciárias, conforme informado pela Secretaria da Administração de Recursos Humanos do Estado, em nota técnica que instruiu a inicial. Tendo em vista a natureza alimentar dos pagamentos em questão e a consequente improbabilidade de se obter a sua restituição na hipótese de procedência da ação, fica claro que a espera pelo desfecho final desse processo traduz risco para o erário estadual, o que é suficiente para justificar a antecipação da prestação judicional. O voto, portanto, é no sentido de deferir a medida cautelar requerida para determinar a suspensão com efeitos ex nunc
da eficácia jurídica do artigo 2º da Emenda Constitucional 11 de 2013 do Estado do Rio Grande do Norte até o julgamento de mérito da apresentação direta. É o voto. Então, Vossa Excelência está afirmando que houve, no caso, uma extrapolação do poder de emenda parlamentar quando cria exceções à incidência do teto remuneratório. Alguém quer fazer uso da palavra? Pois não. Em primeiro lugar, presidente, tal como o relator, não transporto a vedação alusiva a projetos de lei para o campo da emenda à Constituição, no caso específico, a Constituição do Estado, em que, no tocante aos projetos de lei, se tem a vedação da Constituição Federal. Vedação de o projeto ser emendado, mormente quando há aumento de despesas. O que houve na espécie? O governador encaminhou uma PEC visando a fixação do subsídio mensal dos desembargadores. E nessa proposta também fez inserir a disciplina quanto ao teto constitucional. Serviria, portanto, o subsídio como teto para a remuneração e o subsídio dos servidores estaduais. A exceção, porque a matéria está prevista na Carta da República, dos deputados estaduais. No âmbito da Assembleia, houve uma alteração e se disciplinou 4 outras matérias. As 2 primeiras repetindo o que está na Carta da República. A primeira matéria, valores recebidos a título de indenização. A própria Constituição Federal exclui a consideração para efeito de teto, no 37, parágrafo 11. E, em segundo lugar, outra parcela que passou a ter natureza também indenizatória, que é o abono de permanência. Para mim, tem natureza indenizatória pela permanência no serviço, de que trata o artigo 40, parágrafo 19. Agora, eu penso que há aqui o vício material no que se excluiu do teto 2 parcelas, e não seriam apenas 2, uma especificamente remuneratórias, essencialmente remuneratórias. A primeira, o adicional de tempo de serviço, e a segunda, outras vantagens, sem se especificar se indenizatórias ou não, outras vantagens pessoais percebidas até 31 de dezembro de 2003. Por isso é que eu vou me permitir suspender, pelo vício formal, apenas esses 2 dispositivos, os que versam em termos de exclusão para consideração do teto, o adicional por tempo de serviço, e, de uma forma genérica, outras vantagens pessoais percebidas até 31 de dezembro de 2003. E, portanto, defiro a liminar em menor extensão. Pois não. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não. Ministro Celso. A questão, na verdade, pode ser analisada sob o duplo aspecto, tanto da inconstitucionalidade formal quanto da inconstitucionalidade material. De certo modo, a norma inscrita no ADCT Potiguar, do Estado do Rio Grande do Norte, de certa maneira, restaura a antiga redação que foi estabelecida no mesmo parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição, e que mereceu, por parte desta Corte, um julgamento plenário proferido no exame da ADIM 14, ajuizada então pela Associação de Magistrados Brasileiros, então presidida pelo saudoso desembargador Odir Porto. Mas, de qualquer maneira, o eminente ministro relator põe em destaque um aspecto que me parece de extremo relevo, de magna importância, porque, no fundo, envolve a própria definição da extensão do poder de emenda parlamentar às proposições emanadas dos órgãos que constitucionalmente dispõem, em certas matérias,
do poder de exclusiva iniciativa, quer se cuide do chefe do Poder Executivo, quer se cuide dos tribunais, inclusive. Há muitos anos, lá em São Paulo, em virtude do comportamento reiterado da Assembleia Legislativa, o saudoso professor Anacleto de Oliveira Faria escreveu um belo texto publicado na revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo com o sugestivo título A Estranha Forma de Legislar mediante Emendas à Constituição do Estado. Era uma forma de que se valiam os deputados estaduais para superar a cláusula de exclusividade de iniciativa, notadamente do governador, então apresentavam propostas de emenda. E o Supremo Tribunal Federal, já sob a égide da carta anterior, portanto da carta de 69, o Supremo Tribunal Federal já repelira esse tipo de comportamento. O eminente ministro Thiori Zavascki, me parece com absoluta correção, destaca que as emendas apresentadas nas casas legislativas em matéria que envolva o exercício do poder de iniciativa reservada, essas emendas devem observar rigorosamente dois limites. O primeiro, da pertinência temática, e o segundo, da vedação do aumento de despesas, a que alude o artigo 63, inciso 1º, e traz à colação diversos e valiosos precedentes. Eu, no meu voto, farei constar outros precedentes também, todos nesse mesmo sentido. Agora, é importante destacar que nem sempre foi assim o tratamento jurisprudencial que esta Corte dispensou ao exercício por parlamentares, não importa se no âmbito da União ou no plano estadual, do poder de emenda. O saudoso ministro Temístocles Brandão Cavalcanti, ao tratar desse tema, destacou o seguinte, disse ele, pode-se dividir em 3 a orientação doutrinária sobre o poder de emenda. A primeira entende que a função de emendar é inerente à função legislativa. A segunda, que o poder de emenda é limitado, é preciso ter afinidade lógica com o projeto. E a terceira, que vincula o poder de emenda ao poder de iniciativa. Na verdade, segundo essa última orientação, onde não houver poder de iniciativa, aí não haverá poder de emenda parlamentar. Era um tratamento mais radical da matéria e que virtualmente suprimia essa prerrogativa constitucional que se mostra inerente ao desempenho da atividade legislativa. E a Constituição de 88, nós sabemos, prestigiando o exercício da função parlamentar, afastou muitas das restrições que incidiam especificamente sobre o poder de emenda, reconhecido aos membros do Legislativo. O Constituinte, ao assim proceder, certamente pretendeu repudiar a concepção regalista de Estado que, na expressão desta Corte, aspas, eliminaria na prática o poder de emenda das assembleias e há diversos precedentes antigos, todos eles construídos sob a égide da Carta de 67 e, posteriormente, da Carta de 69, a denominada Emenda Constitucional número 1. E quanto a isso, e no que concerne os projetos de iniciativa reservada, a Carta Política estabeleceu restrição vedatória das emendas, mas emendas de cujo exercício possa resultar o aumento da despesa prevista. E o Supremo Tribunal Federal, ao cuidar daquele segundo requisito da afinidade lógica, portanto, daquela relação de pertinência temática entre o objeto da proposição legislativa principal e o conteúdo material da emenda parlamentar oferecida a essa mesma proposição, o Supremo Tribunal Federal veio a reconhecer a necessidade deste vínculo de afinidade lógica em matéria de projetos sobre a organização judiciária dos estados. A iniciativa compete ao Tribunal de Justiça, mas no curso
da apreciação do projeto, seja de organização judiciária, seja de divisão judiciária, os deputados estaduais costumavam oferecer emendas que acabavam desvirtuando e acabavam estabelecendo outros regramentos absolutamente impertinentes e desvinculados do conteúdo do projeto de lei do Tribunal de Justiça. Então, daí esse outro requisito de que também as emendas parlamentares possam e guardem, na verdade, essa relação de afinidade lógica. Mas o fato, senhor presidente, é que a extração constitucional do poder de emenda não permite presumir a existência de vedações outras que não, precisamente essas, que decorrem do próprio modelo positivado no texto da Constituição, inclusive aquele que se refere, não é, nos termos do artigo 63, inciso 1º, à impossibilidade de que resulte da emenda parlamentar oferecida a uma dada proposição legislativa o aumento da despesa. A tese que o eminente ministro Teori Zavascki, no seu substancioso voto, põe em destaque, é muito importante, porque envolve o exercício de uma das prerrogativas institucionais básicas no plano do sistema da divisão funcional do poder. Não se pode negar ao parlamentar, quer se trate de projetos de lei, quer se cuide de propostas de emenda à Constituição, que versem matérias submetidas, nos termos da própria Constituição, ao poder de iniciativa reservada, ou do chefe do Executivo ou dos tribunais, não se pode negar ao parlamentar o exercício, que é legítimo, do poder de oferecer emendas, mas há necessidade de que se observem essas restrições que derivam do próprio sistema consagrado pela Constituição. E, no caso, esta norma inscrita no ADCT da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte transgride, como bem demonstrou o eminente ministro Teori Zavascki, transgride essas limitações e, por isso mesmo, é que se impõe a suspensão cautelar de eficácia nos termos propostos por Sua Excelência. Pois não. Inclusive, a observação que a senhora já faz, ela é bastante atual, porque recentemente surgiu questionamento sobre a possibilidade de, por emenda, sem iniciativa do Poder Judiciário, criar-se tribunais, que é uma matéria que ainda vai ser objeto de debate, mas esse é um subsídio fundamental no tocante à reserva da iniciativa do Poder Judiciário, porque é uma emenda per salto, porque se a emenda constitucional autoriza um poder fazer algo, aí tem a chancela da emenda conferindo aquele poder que era reservado, e aí, evidentemente, não há inconstitucionalidade. Mas se per salto, não é, toma a iniciativa que é reservada de outro poder, nem por emenda poderia fazê-lo. Isso vai ser um debate muito interessante, porque a emenda 45 criou um órgão exógeno dentro do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, por emenda constitucional. Mas isso virá, essa discussão virá a seu tempo. Mas eu cumprimento o ministro Fux por trazer esta questão neste momento para reflexão, porque brevemente isso virá à baila certamente. A palavra está aberta. Apenas para deixar bem claro que aqui o que se discute fundamentalmente é uma derivação desse problema, mas é um pouco diferente. O que se discute aqui é a possibilidade de emendar propostas de emenda. Pois não. A palavra está aberta, ministro Barroso. Eu observei a nota feita pelo ministro Marco Aurélio, e aqui talvez até coubesse uma discussão um pouco mais complexa sobre as situações em que o legislador estadual apenas reproduz alguma norma ou algum entendimento que já vigora no plano federal. Mas eu prefiro acompanhar a solução que, para o caso concreto, a meu ver, resolve melhor o problema, que consta do voto do relator, e deixar essa discussão para um outro momento. Pois não. Mais alguém diverge do eminente relator, ali no ministro Marco Aurélio? O ministro Gilmar? Não para divergir, eu até há pouco manifestava uma dúvida aqui ao ministro Celso sobre a questão
tal como posta, quer dizer, a possibilidade, aqui, como lembra bem o relator, nós temos uma proposta de emenda, né, de iniciativa do Executivo, né, tal como se admite no processo legislativo. E o que faz, então, a Assembleia é aduzir emendas, né, fazendo uma abertura naquele texto. Isto é bastante diferente daquela jurisprudência inicialmente referida pelo ministro Celso, que é clássica no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o mero contorno via emenda constitucional parlamentar, né, para elidir o vício de iniciativa, né? Essa era uma prática muito comum, né? Não se pode ter a iniciativa de projetos, porque aumenta a despesa ou coisa do tipo, então se fazia por via de emenda constitucional, e aí a jurisprudência do Supremo jamais vacilou. Eu fiquei na dúvida exatamente se pode, pelo menos de forma tranquila, pacífica, inquestionável, no caso de que se cuide, ou nesse tipo de situação em que a proposta é do Executivo, de transpor todos aqueles requisitos do processo legislativo, inclusive quanto ao aumento de despesa. E fiquei mesmo a me perguntar se, de fato, aqui o que se tem não é uma inconstitucionalidade formal, né, por conta de violação do processo legislativo, mas, de fato, efetivamente, de uma inconstitucionalidade material, uma vez que é o próprio texto, né, constitucional, né, que reviu, inclusive, aquela jurisprudência, né, reviu o entendimento e a jurisprudência do Supremo a propósito né, da questão do teto, né, da ADIM 14, e agora tentou proceder a uma fixação mais precisa. De alguma forma, como lembrou o ministro Celso, o legislador constituinte aqui resgata um pouco o espírito daquela versão originária. Mas, em suma, estamos em sede de cautelar, de modo que... e também temos precedentes nesse sentido, mas, assim, apenas uma pensata, eu talvez enfatizaria mais a questão de contrariedade material. Uma dúvida se... Mas a palavra está aberta ainda. Eu colho os votos, já creio que posso anunciar o resultado. Deferiram a liminar nos termos do voto do ministro relator, por votação majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio, que deferia em menor extensão. Vamos agora julgar os recursos extraordinários com sustentação oral e com repercussão geral apontada. Mas, antes disso, eu queria dar as boas-vindas aos estudantes da Faculdade Unievangélica de Anápolis, que nos visitam, das Faculdades Integradas São Judas Tadeu, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da FACIPLAC, Faculdades Integradas da União Educacional no Planalto Central, Brasília, Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos, espero que tenham bom proveito em assistir a estas sessões. Ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência relata agora, com sustentação oral, o recurso extraordinário 631.240, que procede de Minas Gerais. O recorrente é o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. E o recorrido é Marlene de Araújo Santos. Nós teremos 3 sustentações orais, 4, aliás. Então, Vossa Excelência, de início, fará apenas o relatório. Presidente, com a palavra? Pois não. Presidente, senhores ministros, eu vou fazer um breve relatório tentando
simplificar a matéria e enunciar de maneira clara a questão em discussão. O processo de origem cuida de uma ação em que se busca a concessão de aposentadoria rural por idade, proposta por uma segurada que não formulou prévio requerimento administrativo. Portanto, essa é a questão jurídica essencial. O juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento de mérito por considerar que a ausência de prévio requerimento administrativo violava uma das condições da ação, que era o interesse em agir, e, consequentemente, extinguiu o processo. O Tribunal de Segundo Grau, Tribunal Regional da Primeira Região, anulou a decisão do juiz de primeiro grau por entender que ela violava o mandamento da inafastabilidade do acesso à jurisdição, em um acórdão cuja proposição central pode ser assim enunciada. Em matéria previdenciária, diz o acórdão impugnado, a não postulação administrativa do benefício não impede a propositura da ação judicial, consoante orientação jurisprudencial da primeira sessão desta Corte. Portanto, a autora da ação propõe uma ação para obter a concessão de um benefício de aposentadoria rural sem ter feito o prévio requerimento administrativo. O juiz de primeiro grau extingue por violação de uma das condições de ação e o tribunal anula a decisão de primeiro grau. O INSS interpôs contra esta decisão recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, 3A, e, portanto, alegando ofensa à Constituição, sob dois fundamentos principais. Primeiro, violação do artigo 5º, inciso 35, porque, segundo o INSS, teria havido malversação do direito de ação na medida em que não se observou uma das condições da ação, no caso concreto, o interesse em agir. E o segundo fundamento da interposição é violação ao artigo 2º, violação, portanto, à separação dos poderes, por considerar que a ingerência do judiciário sem prévia manifestação do executivo violaria o princípio da separação dos poderes. O recurso extraordinário foi denegado na origem. O ministro Joaquim Barbosa, então relator, determinou a subida do agravo regimental e foi reconhecida a repercussão geral, cuja proposição central da repercussão geral foi a seguinte: está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. Portanto, a formulação da repercussão geral foi no sentido de saber se é legítima ou não a exigência de prévio requerimento administrativo, seja para a concessão inicial, seja para a revisão do eventual benefício previdenciário. A Procuradoria-Geral da República, presidente, opinou pelo não conhecimento do recurso, que considerou meramente protelatório, e no mérito pelo seu improvimento, abraçando a tese de que o acolhimento do recurso estaria limitando o acesso à justiça, limitando o acesso ao poder judiciário. Inúmeras pessoas e entidades requereram ingresso como amici curiae. Eu deferi os seguintes: a União Federal, que defendeu o provimento do recurso extraordinário, o Defensor Público Geral, que defendeu o desprovimento do recurso extraordinário,
e o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que também postulou o desprovimento do recurso. Devo dizer, presidente, que eu indeferi os pedidos de amicus curiae formulados por dezenas de pessoas físicas. E ontem houve um pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Como o processo já havia sido pautado, eu apliquei a jurisprudência da Casa, que não admite o pedido de ingresso, pedido de intervenção de terceiros depois da pauta. Esse é, presidente, o breve relatório e acho que podemos ouvir as sustentações orais. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Falará, em primeiro lugar, pelo INSS, o doutor Marcelo de Siqueira Freitas, Procurador-Geral Federal. Depois tem mais 3 sustentações orais. Todos têm 15 minutos. Peço que, dentro do possível, colaborem com o escasso tempo da Corte. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não. Ações orais, depois do intervalo, e aí vou começar. Podemos fazer, certamente. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, senhoras ministras, senhores ministros, digníssimo procurador-geral da República. Como já muito bem relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o INSS, neste caso, é o recorrente de um recurso contra um acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que anulou sentença de primeira instância que havia extinto o processo sem julgamento de mérito, por entender que a autora carecia da ação, no caso concreto, por ter pleiteado em juízo um benefício previdenciário ainda não requerido administrativamente. No recurso extraordinário, o INSS alega violação a 2 princípios constitucionais, o da separação de poderes, previsto no artigo 2º, e uma extrapolação em relação ao previsto no princípio do livre acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35. Esta Corte, em boa hora, reconheceu a repercussão geral do tema, porque, de fato, a questão aqui tem contornos extremamente delicados e graves. Em 2008, o INSS conseguiu fazer uma análise de todos os benefícios que haviam sido concedidos judicialmente naquele ano, para verificar na sua base de dados quantos tinham recebido o prévio requerimento administrativo. E se chegou à conclusão de que 35% de todos os benefícios concedidos judicialmente jamais tinham aportado às agências do INSS na fase administrativa, ou seja, 1/3 dos casos. Esta situação que hoje a Corte julga, ela é criada através de um histórico que é do conhecimento daqueles que militam no ramo previdenciário. Em meados dos anos 80, o antigo Tribunal Federal de Recursos editou uma súmula, a súmula 213, que dizia o seguinte: o exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária. Esta súmula jamais gerou qualquer tipo de contestação à época pelo INPS, depois pelo INSS, mas o fato é que, como algumas agências da Previdência Social, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, assumiram um comportamento jamais determinado pela sua direção, mas que começou a graçar nas agências da Previdência, de fazer uma triagem nas filas na porta das agências, que triagem era feita em algumas agências àquela altura. Os servidores passavam na fila, conversavam com os segurados e pediam para olhar os documentos que eles haviam trazido para dar entrada no seu protocolo de recepção de algum benefício. Se o servidor entendesse que faltava algum documento, ele dizia para o segurado: olha, não protocole seu requerimento, volte para casa e volte no segundo momento para a agência com tal e qual documento que agora lhe falta. Diante desse comportamento de algumas agências, que claramente fere o direito de petição, o Poder Judiciário começou, numa jurisprudência defensiva, a dar uma interpretação extensiva à súmula 213 do TFR. O que começou a fazer, então, o Poder Judiciário? Ora, como à época se começou a se tornar praxe o indeferimento do protocolo administrativo, a jurisprudência tem que avançar aqui no caso para não só deixar de exigir o exaurimento das instâncias administrativas, mas também deixar de exigir o prévio requerimento administrativo. Essa jurisprudência defensiva, ela foi percebida pela Procuradoria e pelo INSS ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000, e o fato é que esta não é mais a realidade comum nas agências da Previdência Social. Hoje o INSS dispõe de 1.560 agências em todo o país, chegará nos próximos anos a quase 1.900 agências, agora com foco nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E nos últimos anos o INSS definiu um programa de atendimento programado.
Hoje o segurado liga para a Central 135 da Previdência e agenda o local, o dia e a hora do seu atendimento. E no local, dia e hora marcados, ele é atendido nas agências da Previdência Social e, efetivamente, a Previdência também modernizou o seu parque tecnológico, contratou mais servidores, inclusive peritos médicos, para resolverem o problema dos benefícios por incapacidade e, através desses canais remotos de atendimento, criou outras formas de acesso aos segurados da Previdência Social. Hoje, todos os anos, 40 milhões de segurados entram em contato com a Previdência através dos canais eletrônicos e tiram dúvidas ou agendam o seu atendimento presencial. E as agências da Previdência recebem outros 40 milhões de segurados todos os anos, esses que agora chegam com hora marcada. Efetivamente, hoje, não há mais nas portas das agências do INSS filas como havia antigamente, e os números que foram alcançados pela Previdência nos últimos anos revelam um cuidado com o princípio constitucional da eficiência. Hoje, neste ano de 2014, o tempo médio de concessão de um benefício previdenciário é de 29 dias, quando o prazo máximo regulamentar previsto é de 45 dias. O tempo médio que o segurado espera, a partir do momento que ele entra na agência para ser atendido, com a sua hora marcada, é de 33 minutos. E quando ele se senta, ou ainda de pé, se coloca em frente ao balcão de atendimento, ele demora durante o atendimento cerca de 22 minutos em média. Se o benefício demanda algum tipo de perícia médica, da data em que ele entra em contato com o INSS, em média, até o dia da marcação da perícia médica, se vão 20 dias. E por isso, então, o INSS hoje conseguiu uma situação de atendimento para os segurados bastante diferenciada do que aquela que gerou aquela jurisprudência defensiva no fim dos anos 90. É óbvio que os advogados que me sucederão poderão eventualmente comentar de exemplos concretos de situações específicas que apontem outro tipo de realidade aqui e acolá, e Vossas Excelências também, assim como eu, eventualmente conhecerão algumas situações dessa natureza. Mas o fato é que elas hoje são excepcionais e os números da média são bastante significativos na demonstração de que a Previdência busca ainda continuar aperfeiçoando o atendimento aos segurados do INSS. Ainda com o objetivo de resolver o problema, nos anos 2000, foi feita uma alteração expressa no regulamento da Previdência Social para deixar claro aquilo que a Constituição já prevê como um direito consagrado, o direito de petição. E hoje, o artigo 176 do Decreto 3.048 prevê expressamente que as agências são obrigadas a aceitar todo e qualquer requerimento, todo e qualquer protocolo, independente da completude ou não documental que o servidor possa fazer em um primeiro momento. Por certo, o deferimento administrativo tem uma série de vantagens em relação a um processo judicial, especialmente do ponto de vista do custo financeiro para todas as partes envolvidas, tanto para o segurado potencialmente autor, quanto para o Estado, administração potencialmente réu, quanto para o Estado juiz, e também do ponto de vista do tempo, já que os benefícios são deferidos em média em 29 dias e, portanto, com um intervalo de tempo significativamente superior ao trânsito em julgado de uma ação normal, ainda que nos juizados especiais federais. O fato é que essa jurisprudência defensiva acabou gerando, na sequência, um outro problema. O outro problema foi a sobrecarga do Poder Judiciário. E em várias comarcas do interior do país, seja varas estaduais ou em algumas capitais também varas federais, alguns juízes se sentem como um verdadeiro balcão do INSS, como se toda a sua atividade fosse para se desenvolver, para substituir a atividade da administração, obviamente, sem contarem com sistemas e pessoal suficientes para atenderem essa demanda, e, por certo, isso repercute também na própria Advocacia Geral da União, que é quem faz a defesa do INSS em juízo em todos esses processos. Mas não é só isso de negativo que essa jurisprudência defensiva acabou causando. A Advocacia Geral da União hoje tem um programa exemplar de conciliação em juízo. Todos os anos, a Previdência faz mais de 100 mil acordos judiciais com os segurados em processos judiciais, e os procuradores, via de regra, não fazem acordos em processos onde não tenha havido prévio requerimento administrativo, porque se sentem inseguros em fazerem a primeira análise da concessão de um benefício que não tenha passado por uma análise prévia de um servidor treinado. E é esta mesma perplexidade que assola os juízes de primeira instância, que também se veem obrigados, quando não há uma primeira análise da Previdência, a fazer toda a análise documental para a concessão de um benefício. Condição de segurado, tempo de contribuição, se for o caso, e, eventualmente, condição de trabalhador rural.
Os três poderes, quando definiram alguns anos atrás o segundo pacto republicano em relação ao poder judiciário, previram um capítulo específico em relação à Previdência Social. E esse capítulo, ele demonstra a preocupação de que deveria se privilegiar a administração previdenciária como instância de concessão de benefícios. Disse o segundo pacto que deveria a Previdência Social, com o apoio dos três poderes, incrementar medidas tendentes a assegurar maior efetividade ao reconhecimento aos direitos do cidadão, em especial a concessão e revisão de benefícios previdenciários e assistenciais. E me permitam, antes de entrar na discussão jurídica, fazer alguns paralelos curiosos. Se o segurado da Previdência Social pudesse socorrer de uma pretensão judicial antes de requerer o benefício numa agência administrativa, por que é que um contribuinte não vai poder requerer uma certidão negativa de débitos primeiro em juízo antes de requerê-la na administração fazendária? Do mesmo modo, por que é que um empreendedor não vai poder requerer em juízo a concessão de uma licença ambiental para o seu empreendimento antes de fazer o requerimento da concessão da mesma licença no IBAMA ou no órgão licenciador estadual ou local? E é essa, então, a discussão que agora se põe diante dessa Corte do ponto de vista constitucional. Como bem já adiantado pelo relator, dois são os dispositivos legais tidos por violados pela autarquia recorrente. O primeiro, da separação de poderes. Ora, a quem cabe a concessão e revisão de benefícios previdenciários? Ao Poder Executivo, à Administração Pública, ao INSS. Se o Judiciário aceita a tarefa de fazer a primeira análise com relação a essa atividade, antes mesmo de garantir à administração a possibilidade de fazê-lo, que, quando gera a concessão, repito, é com menor custo e menor tempo, obviamente o Judiciário aqui acaba por invadir esfera de competência reservada ao Poder Executivo, se antecipando na sua influência com relação à sua possibilidade de controle dos atos da administração. Controle que não existe se atos não há. E no segundo ponto, com relação a uma excessiva interpretação do alcance do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Esta Suprema Corte nunca entendeu que a previsão do livre acesso ao juízo pudesse significar, em qualquer circunstância, a não necessidade de que o autor da ação tivesse que demonstrar todos os pressupostos processuais e as condições da ação necessárias ao prosseguimento da sua demanda. Há uma série de precedentes da Corte com relação a isso, e para acolher o pleito do presidente, não vou lê-los, estão todos nos memoriais que Vossas Excelências receberam do INSS e da União. O caso aqui é exatamente o mesmo. Se não há prévio requerimento administrativo, não há pretensão resistida por parte da autarquia, portanto, não há lide, não há interesse processual, há a carência da ação, como esta Corte reconhece em inúmeras outras situações de relacionamento do cidadão com o Estado. Vale também, nesse trecho, lembrar as lições do professor Henrico Túlio Liban, quando definiu o binômio ligado a essa questão da utilidade e da necessidade do processo judicial. Qual é a necessidade de um processo judicial quando sequer se sabe se a administração deferirá aquele mesmo pleito? E qual é a utilidade deste mesmo processo quando ele pode significar um custo maior para todas as partes envolvidas, tanto financeiro quanto de tempo? E deve-se ficar bem claro que em nenhum momento a Previdência quer exigir o exaurimento das instâncias administrativas. O que a Previdência quer é que o segurado, quando requer um benefício ou a revisão de um benefício que demande a análise de matéria fática, de provas, de documentos, tenha que fazer o prévio requerimento na agência da Previdência Social e aguardar, dentro do prazo de 45 dias que o regulamento confere ao INSS, o indeferimento ou o deferimento. E, obviamente, no caso desse prazo ser extrapolado, o segurado também teria o livre acesso, porque a Previdência já está descumprindo uma norma regulamentar com relação à sua atuação. Atualmente, a jurisprudência também já tem se curvado a esta preocupação em primeira instância, em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça. Neste momento, na segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, há um precedente do ministro Herman Benjamin, que é o recurso especial 1.310.042, onde a segunda turma definiu os seguintes pontos, leio parte da emenda.
da ementa. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício não requerido previamente na esfera administrativa. O interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de recusa do recebimento do requerimento, onde, infelizmente, isso ainda a acontecer, a despeito do que dispõe a Constituição e o próprio regulamento da Previdência Social, ou a negativa da concessão do benefício. Ainda, os próprios juízes dos juizados especiais federais, que têm um fórum próprio de discussão, o FONAGEF, o Fórum Nacional desses Juízes, editaram 3 enunciados orientativos com relação a esse tema. Me permitam, por gentileza, ler os 3 enunciados que são curtos. Enunciado 77. O ajuizamento da ação de concessão de benefício da Seguridade Social reclama prévio requerimento administrativo. 78. O ajuizamento da ação revisional de benefício da Seguridade, que não envolva matéria de fato, dispensa o prévio requerimento administrativo. Já falo um pouco mais sobre isso. Enunciado 79. A comprovação de denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão de benefício, aquela prática nefasta, mas que eventualmente ainda pode ocorrer aqui e acolá, feita perante a ouvidoria da Previdência, supre a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo. A própria Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, também desde 2010, sufraga esse mesmo entendimento. Por que o FONAGEF fez questão de dizer que somente nas revisionais que demandam análise de prova, o prévio requerimento seria indispensável? Porque nas ações revisionais, onde não há necessidade de análise de prova, a orientação do INSS já está dada nos seus atos normativos internos. E, nesse caso, excepcionalmente, o segurado sabe se o seu pleito será ou não concedido. E, de fato, nesse caso, não há que se exigir o prévio requerimento administrativo, ou estaríamos todos criando somente uma instância burocrática que jamais contemplaria o que o INSS vem requerer nessa tarde a esta Corte, que é o provimento do presente recurso extraordinário para os fins de fixar que, no caso de concessão e revisão de benefícios previdenciários que exijam a análise dos documentos que atestem as condições específicas daquele segurado, se privilegie a fase administrativa, se exigindo como condição da ação que haja o prévio requerimento antes do ajuizamento da sua demanda. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a fazer uso da palavra, pela recorrida, o Dr. Tiago Martinelli Veiga. Boa tarde, ministro presidente. Boa tarde, ministro relator. Boa tarde também demais ministros, advogados, representantes do Ministério Público e demais pessoas que nos assistem pela TV, pelo rádio e aqui no plenário. Como bem já dito, discute-se aqui a possibilidade do ajuizamento de ações previdenciárias sem o prévio requerimento administrativo. Essa questão chegou ao tribunal por um recurso do INSS, fundamentado nos termos em que o procurador acabou de delinear, principalmente quando, com relação à violação dos artigos 2º e inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Sustenta o INSS em síntese que a interpretação dada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, as normas processuais que tratam das condições da ação, extrapola o âmbito de proteção do direito fundamental de acesso à justiça, bem como provoca desequilíbrio entre os poderes, haja vista que o judiciário só pode ser convocado a se manifestar nas questões pertinentes ao regime geral de previdência quando houver resistência por parte do INSS. Ainda de acordo com a linha argumentativa da autarquia previdenciária, a resistência que caracteriza o interesse de agir para as demandas judiciais previdenciárias somente passa a existir após o segurado receber manifestação negativa por parte da linha de benefícios do INSS, que seriam os servidores das agências, o que não teria ocorrido no caso posto em julgamento para esse tribunal. Toda a sua argumentação é fundamentada em pressupostos de teoria da ação. A despeito do grande esforço do INSS em demonstrar que o direito de acesso ao judiciário é condicionado ao interesse de agir, cabe dizer, no entanto, que não é essa a questão posta em pauta. A autarquia tenta direcionar a discussão para um lugar comum onde a resposta óbvia lhe seria favorável. Tenta convencer o tribunal que se trata aqui de decidir entre abandonar anos de construções teóricas no âmbito do processo civil, delineadas a partir dos estudos de Chiovenda e Carnelucci, ou reafirmar a adoção dessas teorias no direito brasileiro. Contudo, não é esse o cerne da questão. Não se trata aqui, portanto, de definir se é exigido ou não o interesse de agir nos pleitos previdenciários,
parece óbvio que a questão não é essa, que quando se trata de acesso à justiça, está aí também impregnado a questão do interesse de agir. Afirmar que é possível postular em juízo em causa previdenciária, então, afirmar que é possível postular em juízo causa previdenciária, sem que antes se tenha postulado o mesmo na via administrativa, não é o mesmo que reclamar a desconsideração do interesse de agir como condição da ação, pelo menos não necessariamente. Assim, o que se discute no curso deste processo é se existem razões de fato e de ordem constitucional que, em conjunto, permitem visualizar o interesse processual nas ações previdenciárias, ainda que o INSS não tenha se manifestado administrativamente contra o direito do segurado postulante. Ou seja, se o INSS cria óbices ao segurado para que o segurado chegue até a agência, chegue a fazer a sua postulação. Se, de fato, existem óbices reais que constituem violação de princípios e normas constitucionais. Nesse sentido, é importante observar de plano que o Sistema de Seguridade Social brasileiro, segundo disposição do inciso 1 do artigo 194 da Constituição, tem a universalidade como princípio basilar, o que aproxima sua conformação ao modelo de proteção social proposto por Beveridge na década de 40 do século passado. Desta forma, adotou a Constituição a ideia segundo a qual os ramos da Seguridade Social, notadamente a saúde, a assistência e a previdência, devem ser assumidos pelo Estado na condição de deveres essenciais a serem concretizados em benefício de todos, mediante a cobertura de todas as demandas relacionadas. E aí, quando o procurador fala que existem exceções de óbice do acesso ao direito pelo segurado via administrativa, ele desconsidera completamente a universalidade. Está aqui a se ignorar. O INSS só é capaz de atender um número de pessoas, as outras ficam de lado e não há nenhum problema com relação a isso, né? Essa condição fez com que a Previdência fosse reconhecida expressamente como direito fundamental em nossa realidade político-jurídica, tanto que é elencada dentre os direitos sociais previstos no artigo 6º do texto constitucional. Desse modo, é impossível negar a importância do acesso aos cidadãos aos direitos previdenciários, tanto como coletividade, tanto quanto como indivíduos, ao passo em que todo óbice concreto posto contra este acesso deve ser considerado juridicamente relevante e atentatório à Constituição, principalmente no que diz respeito ao princípio da universalidade. Em outras palavras, sempre que o Estado, por ação ou omissão, deixar de atender às demandas relacionadas à Previdência, vindas elas da coletividade ou do segurado, em razão de óbices criados ao acesso aos instrumentos de concretização disponíveis, neste particular considerados os sistemas de avaliação de direitos do INSS, violará o comando de universalidade, que é a norma determinante da ação estatal, e assim, por consequência, criará resistência ao direito à previdência do cidadão, a resistência que configura o interesse de agir. Posta essa premissa, é importante desconstruir o cenário de maravilhas pintados pelo INSS nas peças recursais e aqui hoje na sustentação oral, no qual, nesse cenário, os segurados alcançariam seus benefícios em até 45 dias e em menos de meia hora depois de adentrar nas agências da autarquia. Essa é uma realidade distante para uma imensa camada da população e não a exceções, como afirmou o procurador do INSS. De fato, existe uma grande camada da população excluída da possibilidade de acesso ao INSS. Quando o procurador fala de média de atendimento, os atendimentos foram feitos rapidamente na média, está falando de pessoas que acessaram o INSS. Se está esquecendo aquelas que não conseguem acessar o INSS ou que têm uma dificuldade bastante grande de acesso à Previdência Social. Posta a premissa, é importante, então, desconstruir esse cenário. Como bem afirmam os procuradores do recorrente, fizeram no agravo, fizeram no recurso extraordinário e também aqui, nessas condições ideais não haveria motivos para o cidadão procurar o judiciário, a fim de ver o seu direito garantido. Afinal, tendo à disposição um processo célere, eficaz e barato, por qual razão recorreria ao moroso e caro judiciário? O procurador afirmou que 35% das demandas previdenciárias seriam sem prévio requerimento administrativo. E aí eu pergunto, por que motivo o segurado que tem um instrumento fácil, célere, rápido, vai buscar o judiciário? Será que o segurado, existe um equívoco tão grande da parte do segurado? O segurado age irracionalmente? Eu acredito que não. Tá? O fato é que são poucas as ações propostas no judiciário sem que tenha havido um requerimento administrativo anterior, que não são poucas. O que denota um fenômeno sociológico difícil de ser explicado, tendo como contexto o sistema de previdência social apresentado pelo INSS.
Por evidente, a opção pelo judiciário não é irracional. O segurado, que em grande parte das situações é pessoa pobre, não trocaria o barato pelo caro e o rápido pelo demorado à toa. Troca sim porque é levado a isso pela ineficiência do sistema de proteção previdenciária, algo que se manifesta de inúmeras formas, e aqui citarei algumas, que não são exceções, como afirmado pelo INSS. Como é sabido, por ser fato público e amplamente divulgado pela mídia, o INSS é réu em diversas ações civis públicas, no qual o Ministério Público Federal pede que o Judiciário determine a autarquia, análise e concessão, se for o caso, dos benefícios por incapacidade no prazo de 45 dias. Isso porque as perícias médicas necessárias à avaliação dos pleitos estavam sendo agendadas pela autarquia com prazo de espera muito superiores aos previstos na legislação. Eu costumo dizer em sala de aula, para os meus alunos, que acabou a fila real e criou-se uma fila virtual. Hoje, para benefício por incapacidade, existem estados que têm agendamento de 3, 4, 5 meses. Se isso não é uma resistência ao direito antes do indeferimento, eu não sei dizer o que é. Este é apenas um exemplo, mas evidencia de forma inquestionável que pode haver resistência ao direito à previdência do cidadão, ainda que não tenha havido negativa expressa do benefício, além de denotar a morosidade do sistema. Porém, é possível ir adiante caso se volte os olhos, por exemplo, para a relação entre os números de agências do INSS e o número de municípios brasileiros. Segundo dados do IBGE, 2012, o Brasil possui hoje 5.561 municípios, enquanto que o número de agências, de acordo com o Ministério da Previdência Social, no site 1.209, hoje foi falado em 1.500 agências. Isso, desconsiderando que algumas cidades possuem mais de uma agência, só São Paulo tem 28 agências, existem pelo menos 4.352 cidades desatendidas ou atendidas de forma precária por unidades móveis. Cidades em que as pessoas não têm acesso a uma agência próxima ou que têm que se deslocar grandes distâncias para fazer o seu pedido de benefício. Esses números demonstram que, para grande parte da população brasileira, há verdadeiro óbice ou grande obstáculos à perseguição dos direitos que dependem da avaliação do INSS, o que, considerado o fato de a maioria desses brasileiros residirem no campo, significa também dificuldade do sistema em concretizar o mandamento de equivalência das prestações entre meio urbano e rural, previsto no inciso 2 do artigo 194 da Constituição. Então, há claramente uma disparidade entre o acesso das pessoas que moram no campo e as pessoas que moram na cidade, o que também viola um dispositivo constitucional e cria uma resistência que gera a possibilidade do acesso à justiça pelos segurados. Porém, não são apenas questões estruturais de ordem física que impedem o cidadão de acessar a Previdência Social. O próprio sistema de agendamento eletrônico, apresentado pela autarquia como grande avanço, o qual não se nega, realmente constitui um avanço, também oferece resistência aos pleitos previdenciários. Hoje não é possível, por exemplo, agendar a concessão de benefícios como aposentadoria especial, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez e o benefício adicional de 25% aplicado às aposentadorias de quem tem necessidade do auxílio de terceiros. Assim como também não é possível agendar a revisão de benefícios concedidos que não necessitem da atualização do CNIS. No atual contexto, a inexistência de agendamento configura a impossibilidade do pleito administrativo e, se acolhida a pretensão do INSS, também a impossibilidade do pleito judicial. Então, existem benefícios que eu não posso agendar, e aí eu não consigo fazer o requerimento. Se eu chego na agência, muito embora possa haver uma orientação nesse sentido, o segurado dificilmente recebe o servidor dificilmente recebe o requerimento, e aí o segurado fica a ver navios. Não bastasse, há ainda outra modalidade de resistência bastante comum no seio do regime geral de previdência, que se pode denominar resistência jurídica. Não são poucos os casos em que o judiciário tem firmado posições em favor dos segurados, as quais são completamente ignoradas pela autarquia previdenciária. Exemplo é a possibilidade de concessão da aposentadoria especial para o contribuinte individual, assentada pela Turma Nacional de Uniformização em súmula número 62, e, mesmo após essa súmula e reiteradas decisões de todas as cortes do país, de várias cortes do país, o INSS continua a negar o benefício aos contribuintes individuais, o benefício de aposentadoria especial, que é a aposentadoria àquelas pessoas que trabalham expostas a risco. A outra situação é a possibilidade de contagem do tempo de contribuição mediante apresentação de carteira de trabalho, quando os períodos não contam no CNIS. Então, isso também já é tese pacificada na jurisprudência, o INSS não faz essa contagem mediante apresentação da carteira de trabalho. Para esses e outros pleitos, o ingresso na via administrativa é certeza de derrota, o que posterga injustificadamente o alcance certo do benefício na via judicial. Essas amostras demonstram que o acesso aos direitos previdenciários não é assim tão fácil, rápido e barato como afirma o INSS.
E nem se tratou aqui do problema da desinformação, que é um problema bem particular da Previdência, falta de educação previdenciária, o qual também representa a óbice para a concretização desses direitos. O dia a dia do sistema mostra, em inúmeros casos, que o cidadão enfrenta imensa dificuldade ou mesmo resistência invencível para acessar a Previdência Social, situações que afrontam a ideia de universalidade e colocam a administração pública em contínua falta com a sociedade. Esse quadro foi bem desenhado pela ministra Carmen Lúcia em palestra proferida ontem, dia 25 de agosto, na Associação dos Advogados de São Paulo, quando disse que esse Estado brasileiro, como está estruturado e como a Constituição previu há 25 anos, não atende mais à sociedade. O que era esperança na década de 80 pode se transformar em frustração. Nada mais adequado, então hoje fecha aspas, nada mais adequado à realidade da Previdência Social. Assim, entende-se que, uma vez não solvidos os diversos problemas que dificultam ou impedem o cidadão de pleitear sem óbices ou grandes dificuldades os seus direitos previdenciários, não é possível impedir de reclamar tais prestações no judiciário. Tal impossibilidade representaria, inúmeras vezes, afastamento insolúvel entre o cidadão e o direito, algo que a norma prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição e invocada pelo INSS determina que não ocorra. A prevalecer a tese do INSS, haverá diversos casos de violação desse inciso 35 do artigo 5º por afastamento insolúvel do cidadão em relação ao seu direito. Aliás, o INSS parece às vezes esquecer que os direitos fundamentais previstos no artigo 5º são em face do Estado e não o contrário. A resistência evidenciada pelos fatos narrados também demonstra que não há aqui violação do princípio da separação de poderes, pois se está a permitir somente que o cidadão busque no judiciário algo que não consegue na via administrativa, ou que tem imensa dificuldade material de obter. Nessa conclusão, são precisas e oportunas as palavras de José Afonso da Silva, para quem nem a divisão de funções entre os órgãos do poder, nem a sua independência são absolutas. Há interferências que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, a busca do equilíbrio necessário à realização do bem na coletividade. Em suma, a concretização do direito está acima da divisão formal de competências, a qual não pode obstar à realização do conteúdo normativo material da Constituição. E aí, no que diz respeito a uma prestação, a um direito social, significa concretizar a previdência, a cobertura previdenciária para os cidadãos, e cidadãos principalmente aqui que não têm acesso à Previdência Social, à estrutura da Previdência Social. Se o INSS falta no seu dever de cumprir o mandamento de universalidade, os brancos do sistema precisam ser preenchidos e o único meio disponível ao cidadão é o judiciário. Caminho este que não pode ser definitivamente obstruído no presente julgamento. Nesses termos, a recorrida pede o desprovimento do recurso extraordinário interposto pelo INSS. Agradeço a atenção. Uma boa tarde a todos. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo prazo regimental.